E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com você técnicas e ferramentas de PNL para você melhorar a sua comunicação, aumentar a sua confiança e tomar conta da sua vida profissional. Você sabia que uma das habilidades dos profissionais bem-sucedidos é saber ouvir? Pois é, ser um bom ouvinte é qualidade padrão de pessoas muito bem-sucedidas na carreira profissional. E aqui, hoje eu vou explicar para vocês como utilizar algumas pequenas técnicas de PNL para você melhorar essa habilidade. E eu acho que você poderia até se perguntar, mas para que ser bom ouvinte, ouvir de uma maneira adequada, ou ouvir bem, vai me ajudar no quê, Rodrigo? O que isso ajuda? Pois bem, eu tenho certeza que você conhece muita gente e muitas vezes você, quando está conversando com alguém, você está esperando a pessoa terminar de falar para você responder. Basicamente, você está só esperando o time dela fechar a boca e você começar a falar. E isso isso atrapalha muito para você conseguir colocar de uma maneira correta aquilo que você precisa passar, mas principalmente atrapalha você se conectar com a outra pessoa e você devolver para ela algo que realmente faça sentido, ou melhor, algo que seja profundo para ela. E quando eu digo profundo, significa você entender o cerne da questão. Você realmente devolver para ela, falar o que vai fazer a diferença naquela ocasião. Aquela pessoa vai ouvir o que vai fazer a diferença porque você ouviu de todo o seu coração. Você não simplesmente ficou esperando ela terminar de falar para você soltar alguma coisa. É normal, a gente faz isso no nosso dia a dia. Isso te ajudaria no quê? Imagina assim, numa negociação, quanto mais você conseguir colocar as palavras de maneira que atinja profundamente outra pessoa, mais você vai se destacar, mais você vai ser percebido como uma pessoa diferenciada, como um profissional diferenciado. Então isso serve para uma negociação. Com certeza, se você estiver disputando um contrato, se você responder de maneira que atinja bem o seu potencial cliente, o seu prospecto, você vai ser lembrado de uma maneira diferente. Se você precisa, numa entrevista, se vender de uma maneira legal, muitas vezes a gente quer só pensar no que o outro quer ouvir, ao invés de realmente prestar atenção no outro e perceber o que vai fazer a diferença. Numa entrevista, isso é fundamental, você saber colocar as palavras no timing certo e o que vai atingir a outra pessoa ou o entrevistador. Então sim, saber ouvir, ser um bom ouvinte, não é simplesmente para você ouvir seus colegas de trabalho chorar as pitangas, não é isso. Porque muita gente confunde. A pessoa é um bom ouvinte, só porque a pessoa fica quieta ouvindo. Mas não necessariamente essa habilidade vai ajudar a se comunicar melhor. Simplesmente a outra pessoa vai deixar a outra pessoa falar. Mas ser um bom ouvinte não se limita só a você ficar quieto enquanto a outra pessoa fala. Não é só isso. E ser um bom ouvinte se baseia em dois tópicos que eu vou explicar aqui. O primeiro deles é a calibração e o segundo é realmente a etapa da escuta. E o que é a calibração? A calibração é quando você consegue reconhecer padrões e mensagens não verbais que a pessoa que você está conversando está passando para você. Então, de uma maneira que você só capta o que você vê, sente, ouve, ouve não só das palavras, mas a diferença do som da voz, você se calibra para você compreender padrões do que o outro passa. E quando eu falo calibrar, você pode entender, é só ficar prestando olhar o outro, né? E esse olhar o outro, a gente costuma dividir, na PNL, a gente divide em 3 níveis de você olhar o outro enquanto você está conversando. Que a gente chama simplesmente de ver ou olhar. O segundo nível seria algo como notar alguma coisa. E o terceiro nível seria observar. E qual que é a diferença desses 3 níveis? Então, o primeiro nível, quando você só está vendo outra pessoa. Você, por exemplo, está sentado agora e está vendo esse vídeo e está vendo a imagem.
as ondas estão chegando até seus olhos e está gerando uma imagem na sua cabeça. E se eu ver, basicamente você só está registrando uma imagem nesse exato momento, enquanto você me assiste. Você pode estar olhando para o celular, ou você está olhando no seu celular, pode estar a tela grande ou não, mas simplesmente está chegando uma mensagem da visão para sua cabeça, para sua mente. Esse é o nível mais simples, mais básico, mais raso de quando você está prestando atenção no outro. O segundo nível, o de notar, você não somente está olhando para outra pessoa. Por exemplo, você está olhando para o vídeo agora, está me vendo, e você provavelmente está notando que eu estou mexendo as mãos. Mas e aí? Legal. Eu notei que o Rodrigo está mexendo as mãos, eu notei que o Rodrigo ele olha para cima, ele mexe a cabeça. Legal. Esse segundo nível ele já começa a trazer alguma informação, mas não necessariamente você está se calibrando comigo, ou você não está se calibrando com a pessoa que você está conversando. Você está notando que de repente a pessoa ela mexe muito o ombro, ela mexe muito o braço. Ok. Mas você já está conseguindo aprofundar aquilo que você vê. E você está começando a registrar algo a mais do que simplesmente uma foto, simplesmente a imagem que você está vendo. O terceiro nível é onde a gente começa a compreender os padrões das mensagens não verbais. Então, por exemplo, você percebe que eu estou conversando e mexo muito as mãos. Isso é uma característica minha. Mas e aí? Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que você consegue perceber algum padrão em relação a eu movimentar as minhas mãos? O que isso quer dizer? Você consegue atribuir algum significado? Outro ponto que você consegue calibrar, a minha voz. Eu falo rápido, falo devagar. Em quais momentos eu acelerei? Em quais momentos eu falei mais baixo? Em quais momentos eu precisei falar pausadamente? E então, a calibração ela envolve os 3 sentidos básicos da programação neurolinguística, que é o ver, o ouvir e o sentir. No caso de sentir é algo um pouco mais indireto, ok? Mas você consegue se calibrar na pessoa que você está se conversando utilizando esses 3 canais. Como eu disse, quando você está vendo a pessoa, é interessante você perceber como ela fala com os não verbais do corpo. E você tentar captar mensagens ou decodificar mensagens não verbais. Por exemplo, se você está numa negociação ou se você está numa entrevista, acho que a entrevista é um exemplo legal. Você está conversando com o seu entrevistador, a pessoa que você vai trabalhar, e você de repente faz alguma pergunta e você não sabe por que, de repente ele se encolheu, ele mudou a postura, ele fez algo que você observou ou você notou. Seria o segundo nível. Mas daí para frente, o que você precisa? Perceber se esse comportamento ou se aquilo que você viu se repete ou se é algo natural da pessoa. Como por exemplo, eu acho que é algo natural eu mexer nas mãos. Mas pode ser que de repente o seu entrevistador mexe muito as mãos e você toca num assunto que ele para de mexer. Ok, eu notei isso. E você vai, toca de novo no assunto, ele para de mexer as mãos. E aí, qual que é o significado? Será que tem alguma mensagem por trás disso? E o ideal é você ir captando e acumulando essas informações não verbais para você saber se você continua naquele assunto ou não. É óbvio que numa entrevista as pessoas são muito educadas, mas seria algo de tipo, será que você... Sabe quando você está conversando com alguém e você às vezes não percebe que aquele assunto não vai render, você continua forçando? E isso é uma delicadeza muito bacana que vai te diferenciar de quem você está conversando. Então, se de repente você tocou num assunto, seja numa negociação, numa entrevista, que você percebeu, notou e começou a observar que mudou o padrão, você viu alguma coisa que mudou o padrão na pessoa que você está conversando, você pode optar por parar de falar daquilo e você mudar o rumo da conversa. E isso é muito legal porque você não vai estressar aquela conversa, aquela pessoa, você não vai deixar ela desconfortável e você vai poder abordar de outras formas aquele assunto, por exemplo, em outro momento. Ou então simplesmente você pode virar e falar assim, eu não sei se esse tema que eu acabei de perguntar é pertinente nesse momento,
Mas, caso seja, por favor, me avise ou nós conversamos sobre isso em outro momento. Ponto. Cara, se você falar isso e realmente a pessoa estava desconfortável, a pessoa fala assim, poxa, esse cara me entendeu. Esse cara, eu não precisei passar nada para ela. E é claro que esse tipo de pergunta tem que ser muito bem colocado, tem que ser de uma maneira muito suave, para não parecer um confronto. Você não quer, do tipo, você não quer falar desse assunto. Eu percebi que você não quer falar desse assunto. Se você falar dessa maneira, vai por água abaixo tudo aquilo que você construiu. Então, quando você consegue aprofundar a sua calibração no outro, você tem muito mais chance de ser notado como um profissional diferenciado. E aí eu falei do visual, né? Então você tá vendo que eu tô mexendo as mãos, ou o cara que você tá conversando, você tá negociando, tá mexendo muitas mãos, ou, sei lá, mudou a postura em determinado assunto, determinado momento da conversa. Você notou e aí você vai passar a observar. Isso serve também para voz. Quando eu digo voz, falar, não são necessariamente as palavras em si. Não são o significado de cada palavra. Ele usa muito o termo A, ele usa muito o termo B. Não necessariamente é só isso. Mas sim, o timbre da voz, a velocidade, o volume, se a pessoa pausa, se a pessoa... Enfim, o que tipos de informações que não necessariamente são as palavras em si, você consegue captar do que você está ouvindo. É muito importante você também prestar atenção, porque muitas vezes com quem você está conversando, ela não vai dar sinais visuais para você. Ela pode dar sinais com relação ao som, a maneira com que ela fala. Por exemplo, ela pode, usando o mesmo exemplo, na entrevista, você faz uma pergunta e a pessoa pode não, exemplo, sei lá, mudar a postura, mas ela pode mudar a frequência. Mudar a frequência, falar de uma maneira mais rápida, ou falar mais baixo, ou, sei lá, ou gaguejar. Mas o gaguejar pode significar outras coisas, mas a gente vai chegar lá em relação ao significado, ok? Nesse ponto que eu estou falando de calibração, eu quero que você entenda que existem 3 níveis, que é o de ver, notar e observar, mas eu também quero que você, a partir do momento que você passe a notar padrões e observar a sequência em que momentos eles acontecem, você apenas faça isso, ok? Que você perceba que existem padrões, ou podem existir padrões do que você vê, ouve e você consegue sentir, e você tente compreendê-los no sentido, aconteceu de novo, ok? E isso se chama calibrar. Você está em sintonia com quem você está conversando para você captar mensagens não verbais. E a partir daí, nós entramos na etapa de realmente ouvir, ok? E quando você está escutando, você ser um bom ouvinte ou escutar com o coração, que é o que a gente chama em PNL, é você entender que existem também níveis de escuta, níveis de possibilidades de você estar me ouvindo, por exemplo, nesse momento. E o primeiro nível é ouvir. Você está me ouvindo, ok? E a gente é capaz de ouvir o outro e tá com o pensamento completamente longe. Quantas vezes você já esteve conversando com alguém, nem numa reunião, mas um a um, e sua cabeça começar a pensar na conta que você tem que pagar, ou que você tem que buscar seu filho na escola, ou que você tem que chegar em casa, fazer janta, lavar o cabelo e secar, porque você... Então, a gente tem a capacidade de simplesmente ouvir e ficar pensando em algo completamente diferente. Você, nesse momento, enquanto eu estava falando, você poderia estar começando a pensar em outra coisa, ou você está no caminho para casa, ou você está sentado no sofá e sua mente foi para outro lugar. Esse é o primeiro nível, o nível mais raso. Aquele que você está olhando para a pessoa e ela está falando e as palavras só estão chegando ao seu ouvido. E isso não dá para dizer que você perde muita informação, você não consegue absorver. Por mais que você esteja captando os sinais não verbais com uma boa calibração, se você está só no nível de escuta, de ouvir, isso não significa nada. Isso não vai te ajudar, por exemplo, a devolver de uma maneira correta para o seu entrevistador ou para quem você está negociando o que você precisa devolver. Se você não vai conseguir atingir ela, porque você simplesmente escutou.
E não tem muito o que falar mais no nível mais raso, né? Como eu já disse, aquele exemplo clássico é simplesmente as palavras estão entrando na sua cabeça. Sabe, tipo, você deve falar muito isso. Aquela frase, entrou por um ouvido e sai pro outro. É esse o nível de simplesmente ouvir. O segundo nível é o nível que você já começa a dar ouvidos. Sabe aquela coisa de, deixa eu emprestar meus ouvidos para ouvir um pouquinho. Dar o ouvido é quando você começa a olhar para a pessoa e ouvir. As palavras já estão chegando nos seus ouvidos, está chegando aqui e ela está começando a entrar. Só que, muitas vezes, nesse segundo nível, a gente começa a fazer outra coisa. A gente começa a ouvir, as palavras entram, eu estou dando ouvido ao que você está falando, porém, aqui dentro, o nosso cérebro é uma máquina de comparação. Nós estamos o tempo todo comparando. Por exemplo, você está me assistindo, você está me ouvindo, tudo aquilo que eu falei até agora, você fez várias comparações. E por que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Porque a gente treina, nosso organismo ele é feito para economizar energia. E é muito desgastante a gente ficar pensando muita coisa, a gente ficar criando muita coisa. Então a maneira mais rápida do cérebro aprender é fazer comparação. E quando você está no segundo nível de escuta, quando você está dando ouvido a alguém, você está ouvindo e você está comparando. Só que algumas vezes essa comparação te leva para algo também um pouco mais distante daquilo que você está ouvindo. Você pode começar a comparar com situações que você vivenciou. Você pode estar comparando com algo que eu falei, algo que você ouviu em outro lugar. Você está conectado comigo. As palavras não estão simplesmente entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porém, você não está com foco total em mim. Você não está com foco total na pessoa que você está ouvindo. Você está fazendo tanta comparação, você está comparando com outras coisas similares, que não necessariamente você está deixando aquela mensagem entrar de uma maneira neutra, de uma maneira livre dentro da sua cabeça. Desculpa. Mas você... Então não está entrando de uma maneira livre, está entrando de maneira comparativa. E não necessariamente isso vai te ajudar. Não necessariamente você vai conseguir absorver tudo aquilo que você precisa para você compreender a pessoa que você está conversando. Isso ainda vai te ajudar, mas não vai te tornar um ouvinte excelente, um cara que sabe escutar para devolver da melhor maneira possível a informação que você precisa. E aí a gente chega no terceiro nível também. O terceiro nível já é a escuta ativa, prestar atenção de uma maneira um pouco mais profunda. Porém, nesse caso, você já não está simplesmente as palavras entrando no seu ouvido, não é simplesmente você ficar comparando, porém, existe a seleção. O que isso quer dizer? Você está me ouvindo agora e você, em alguns momentos, você seleciona o que eu falo para realizar certos julgamentos, para julgar aquilo que eu estou falando. Da mesma maneira que nosso cérebro compara, ele também pode selecionar algumas coisas do que a gente ouve para eu criar julgamentos. Por quê? Porque aí também eu faço um filtro daquilo que entra realmente para minha cabeça do que não entra. Primeiro eu vou comparando e vou falando, isso serve, não serve, isso serve, não serve, isso serve, não serve, isso eu vi, isso eu não vi, isso eu vi, isso eu não vi. E aquilo que de repente me interessa mais, se destaca, eu falo, eu faço um highlight em cima daquilo. E aquilo fica, nossa, um highlight, e é onde a gente acaba tropeçando. Porque eu estou ouvindo. Na hora que eu vou devolver, eu pego uma frase, uma palavra e eu devolvo com um certo julgamento. E esse terceiro nível, ele é legal, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão da seleção daquilo que você ouve. E é o passo perigoso, porque a gente acaba fazendo muito. A gente acaba, na verdade, variando nesses 3 primeiros níveis, e aí eu acabo pegando um pedacinho de cada, e aí eu acabo, eu ouvi tal palavra e eu devolvo com um julgamento aquilo. Isso estraga, você não é um bom ouvinte, isso estraga a comunicação, estraga a negociação, principalmente a maneira como você ser visto de um profissional diferenciado. O ideal, então, na escuta é o 4º nível. É algo muito mais profundo, é um escutar com consciência mesmo, é um escutar
sem julgamento. Diferentemente do terceiro nível, onde você está selecionando para julgar, o quarto nível é você simplesmente ouvir. Você ouve. E é algo que eu vou ensinar também para vocês, eu vou contar quais são os inimigos desse quarto nível de escuta. O que atrapalha você conseguir ouvir de uma maneira plena, sem você filtrar, sem você julgar, sem você ficar comparando. E esse quarto nível é o ideal, onde você realmente simplesmente escuta, você compreende o outro, você ouve com os ouvidos, com os olhos e com o seu coração, principalmente. E por que eu falo coração? Não é necessariamente, nossa, que você tá ali, não é que você vai abraçar a árvore, não. É porque você tá ouvindo, prestando atenção inclusive em você, no seu coração, nos seus batimentos cardíacos. Significa que você não está esperando para responder, você não está comparando, você não está ansioso. Ansioso é uma palavra que a gente acaba usando para várias coisas, mas eu vou usar aqui para poder mostrar para você que eu não estou falando de ouvir com o coração no sentido de, sabe, no sentido muito viajante, uma coisa, não. Ouvir com o coração de você estar ali disposto. Você está prestando atenção em você e você consegue se colocar à disposição do outro. Você não está esperando nada. Você não quer simplesmente devolver. Você está ouvindo. E no momento apropriado é óbvio que você vai devolver alguma informação. E como eu disse, quais são os inimigos desse quarto nível de escuta? De você ouvir com consciência, com profundidade. O primeiro deles e o mais difícil, ou melhor, não vou colocar a palavra difícil, mas o que você vai entender é o que a gente chama de diálogo interno. O diálogo interno, como o próprio nome diz, é aquela vozinha que fica dentro da sua cabeça falando, e ela fala várias coisas. Ela fala sobre a comparação, ela fala sobre a seleção para você julgar, é a vozinha que está te chamando para você prestar atenção na conta que você tem que pagar, ou que você tem que ir para casa para pegar sua filha na escola, ou você tem que lavar o cabelo e fazer janta ainda porque seu marido vai chegar mais tarde. Esse diálogo interno é o principal inimigo para você conseguir se calibrar e ter uma escuta realmente profunda e sincera e sem julgamento. Quanto mais você presta atenção nessa voz interna, mais você consegue direcionar o que está acontecendo dentro de você e mais você consegue se colocar à disposição do outro para você ouvir. Então, prestar atenção no que está acontecendo dentro de você vai te ajudar a você ter um nível de profundidade de escuta mais intenso, mais sem julgamento. O segundo inimigo que a gente enfrenta para conseguir ter uma escuta ativa é o que a gente chama do foco. O foco é para onde você está olhando. Às vezes, a gente quer prestar muita atenção no outro, então a gente fica com um olhar muito fixo, olhando, e a gente acaba não ampliando nossos sentidos e nossa visão e nossa capacidade de escutar. E isso prejudica você ouvir de uma maneira ampla a outra pessoa. E a dica é simplesmente você não focar em um lugar, não ficar olhando simplesmente. Isso é muito comum para quando você está ouvindo alguma coisa que você nunca ouviu, ou algo que você quer realmente aprender, ou que você acaba se tensionando. E a gente vai chegar lá na tensão. Atrapalha, tá? Atrapalha você focar. Então tente você ampliar seu campo de visão, você olhar a pessoa como um todo, olhar o entorno da pessoa, olhar como ela está sentada, variar o que você está olhando, não focar num ponto específico, não focar nos olhos ou não focar na boca, ou simplesmente você tem vergonha de olhar nos olhos ou na boca, você foca meio que no que a gente chama no rosto como um todo, na testa, na cabeça da pessoa. Não, foque no geral, não centralize sua visão, seu ponto focal em um lugar só. Isso atrapalha. O terceiro inimigo é justamente a tensão muscular. Muitas vezes a gente está tão tenso querendo ouvir, captar tudo, que eu fico rígido, eu fico duro. E aquilo atrapalha os seus sentidos. Aquilo atrapalha a frequência que você está ali, atrapalha como você consegue se dispor. Às vezes você está desconfortável e você nem percebe nisso. Por isso que eu disse, ouvir com o coração é ouvir
você sentindo seus batimentos cardíacos, seu corpo. Pô, mas eu tô relaxado, eu tô conseguindo captar todas as mensagens? Não, porque eu tô tenso, eu tô aqui nervoso, eu tô respirando, eu tô esperando para falar. É óbvio que, dependendo do tipo de conversa, você pode ficar um pouco tenso. Mas você prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo vai te ajudar a conversar, vai te ajudar a você não ficar tão nervoso, ansioso, ou seja lá a palavra que você dê para isso que você sente naquele momento, e você vai conseguir captar todas as mensagens verbais e não verbais que a outra pessoa está te falando. Isso, você conseguindo ouvir de uma maneira profunda o que o outro passa, é muito mais fácil você devolver para outra pessoa. Primeiro de tudo, a pessoa vai sentir que realmente você está escutando ela. E quem não gosta de atenção? Quem não gosta de se sentir realmente compreendido? Se você faz isso numa negociação, se você faz isso numa entrevista, cara, o cara que está do outro lado vai te adorar, sem saber por que ele está te adorando, sabe? Vai criar uma conexão, porque você está respeitando ele. A gente tem mania, a gente tem tendência de querer se vender simplesmente devolvendo tudo aquilo que vem na nossa cabeça. Não, eu vou falar isso porque eu faço muito bem isso. Mas, cara, calma. Ouve com atenção. Calibra, vê quais são as mensagens não verbais que o outro está te passando, para aí sim você realmente pegar aquilo que você faz bem e devolver da melhor maneira possível. Você vai trabalhar a informação que você quer passar da maneira com que o outro receba de uma maneira da melhor maneira possível. Porque simplesmente você prestou atenção no outro. O outro também vai se sentir respeitado e vai receber a informação de uma maneira muito mais suave, de uma maneira muito mais... Ele vai se sentir interessado em você. Pessoas interessadas se tornam pessoas interessantes. Pode ser confusa essa frase, mas o que eu quero dizer? Quanto mais interessado você se mostrar no outro, mais interessante você vai ser para ela. Simples assim. Depois de tudo isso, que você conseguiu se calibrar no outro, que você conseguiu ouvir de uma maneira profunda a outra pessoa, o ideal é que você agora comece a perceber como que está essa comunicação, essa conversa, essa relação entre você e o outro, ou entre você e os outros. E como é que a gente faz, qual que é a ferramenta, ou qual que é a técnica que a gente utilizaria de PNL para começar a perceber o que está acontecendo de uma maneira geral? A gente usa o que a gente chama de posições perceptivas. E existem 4 posições perceptivas numa conversa, ou num diálogo, ou numa entrevista. Existe o meu ponto de vista, que é como eu estou vendo aquilo acontecer e de que maneira está acontecendo. Seria basicamente você, a partir dos seus olhos, enxergar aquela conversa, aquela reunião, aquela discussão, aquela entrevista, aquela negociação, a partir do seu ponto de vista. E aí vem a segunda posição perceptiva qual que é o ponto de vista do outro? Como é que o outro está enxergando, como é que o outro está vendo essa conversa, essa negociação? E aí é legal você viajar com a sua cabeça e ver como é que o outro está te enxergando ali. Não é você ficar preocupado com a sua imagem, não é isso. É você entender de que maneira que o outro está recebendo toda aquela informação. A terceira posição perceptiva é como se fosse alguém assistindo a conversa. Então, como se você olhasse a conversa de fora. Então, tá você, a pessoa que você está conversando, seja negociador, seja numa entrevista, você olha de lado. O que está acontecendo naquela conversa ali? Como é que está Em programação neurolinguística, a gente costuma falar que uma conversa é quase que uma dança, que vai e volta, vai e volta. E quando você se coloca na terceira pessoa, ou seja, num ouvinte ou num telespectador da conversa, você consegue tentar imaginar como é que está essa dança. Se ela está positiva, se ela está negativa, se você está pisando muito no pé do outro, se o outro está pisando muito no seu pé. Fazendo analogia com dança, não é assim? Você pega uma pessoa para dançar, se você não dança, mas você já viu alguém dançando. Principalmente em filme, quando faz piada, o cara é duro, pisa no pé, não pisa. Mas a conversa é uma dança. A negociação, a conexão
numa conversa é uma dança. E quanto mais você perceber se aquilo está fluido, se você não está pisando no pé dela, se você não está indo para um lado, ela para o outro, mais a chance de você conseguir se vender, mais a chance de você conseguir ser visto como um profissional diferenciado. Então essas são as 3 primeiras posições perceptivas. A sua, do seu ponto de vista, a do outro, a do telespectador, ou seja, um terceiro ponto de vista. O quarto ponto de vista é algo um pouco mais distante. O que eu quero dizer com isso? É a posição perceptiva de como esse assunto, principalmente como o que está acontecendo, o tema em questão, está inserido num meio ambiente. Então vou te dar alguns exemplos para isso captar melhor. Se você está numa entrevista, você está sendo entrevistado, você está prestando atenção, você está devolvendo, mas existe um tema em questão. Você pode perceber que de repente o tema mais em questão é, sei lá, adaptação, capacidade de se adaptar, conhecimento técnico. Eu não sei o que pode estar em evidência. Mas, de uma maneira geral, numa entrevista, existem alguns pontos que se destacam numa entrevista. Por exemplo, quando eu faço entrevista, eu estou preocupado com 2 pontos. Primeiro de tudo, a adaptação. Porque, como eu trabalho com consultoria, a capacidade de se adaptar em diferentes situações e a pessoa conseguir se desenvolver é o que mais importa pra gente, principalmente pra mim. A capacidade da pessoa entrar e conseguir se adaptar a diferentes situações é muito importante. Então, normalmente, esse é o cerne da questão para alguém que não tem experiência, para alguém que é júnior que eu estou entrevistando. Se é alguém com mais experiência, pode variar o cerne da questão. E aí, a quarta posição perceptiva, de você entender o contexto como um todo, como essa conversa se aplica àquele meio ambiente. No caso de uma entrevista, como a conversa, como a sua entrevista vai se encaixar no ambiente que você estaria imaginando, ou seja, no ambiente da posição que você vai entrar. Se é numa negociação, por exemplo, você está negociando com um cliente, a quarta posição perceptiva seria algo em torno, legal, o cliente quer alguma coisa, eu quero vender, a gente está numa dança aqui para entender como que eu vou atender ele da melhor maneira possível, e quando você tenta imaginar a quarta posição perceptiva, é como é que essa conversa vai se encaixar naquilo lá dentro da empresa. Lá naquela contratação, afinal de contas, você quer que o cliente te contrate. Você quer que isso encaixe da melhor maneira possível no ambiente do cliente. Isso significa o quê? Significa você entender tudo. Significa você entender qual que é o principal ponto dele, como é que ele vai levar isso para a diretoria, se ele vai levar, se é ele que vai decidir, se não é ele que vai se decidir, se ele precisa dividir a decisão com outras pessoas, se ele já teve problema com esse tipo de decisão, se ele não teve. Então, um contexto global daquilo que está acontecendo no meio ambiente. Quando você passa pela calibração, pela escuta, você entende o que te atrapalha de você ter uma escuta profunda e realmente verdadeira do outro. E quando você consegue passar pelas posições perceptivas numa conversa, você vai ser muito diferenciado dentro da sua empresa, dentro da sua vida profissional. Você vai começar a percebido de uma maneira diferente. Mas aí você pode se perguntar, nossa, Rodrigo, mas eu tenho que fazer com isso com todas as conversas? Não. O que você precisa entender, o que você precisa absorver para você conseguir aplicar na sua carreira agora? Você entender que existem maneiras de você perceber o outro, você ouvir e você enxergar uma conversa. E você precisa começar a entender em que momento que é importante ou não. Porque o que vai fazer diferença não é você fazer isso sempre, é você fazer isso que eu expliquei num momento que é crucial para você. No momento que é mais importante. Por isso que eu trouxe de exemplos 2, numa negociação ou numa entrevista, que são em momentos extremamente importantes. Por exemplo, se você falar assim, nossa, Rodrigo, mas você consegue passar por todas essas etapas, você se calibra, você escuta ativamente, você olha por todas as posições perceptivas, todas as conversas que você tem, uma conversa de café, num feedback com um cara que você trabalha, com um funcionário seu, Não. Eu não faço isso o tempo todo, mas eu tenho consciência que eu decido em que momento eu quero usar isso ou não. Eu tenho a capacidade de perceber se eu estou fazendo ou não.
Ou seja, eu não sou refém das minhas ferramentas. Ou melhor, eu não sou refém da falta de ferramenta. Eu tenho essa ferramenta, eu estou passando essa ferramenta para você. E é legal que você tenha a possibilidade de usar ou não. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Não é você aprender para você aplicar o dia inteiro. É exaustivo. Como eu disse, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é uma máquina de comparação. A gente não consegue fazer essa escuta o tempo inteiro, porque cansa, desgasta realmente mentalmente você. Por isso que eu digo, se você tiver essa ferramenta e essa liberdade de você escolher em que momento que você vai escolher, use sabiamente essa ferramenta. Utilize da menor maneira possível, porque você vai conseguir se destacar. E é claro, gente, que quanto mais, se eu conseguisse aplicar em todas as conversas, eu aplicaria, é óbvio, porque isso vai me diferenciar, isso vai me tornar muito, muito, muito diferente. Eu vou conseguir devolver, eu vou conseguir perceber sempre, eu vou conseguir negociar melhor, eu vou conseguir dar feedbacks melhor, eu vou conseguir explicar de uma maneira melhor. Mas eu não consigo, infelizmente, a gente tem uma limitação humana. Eu não consigo fazer isso o tempo inteiro. A PNL, ela te dá várias ferramentas. Você usa ela no momento que você achar mais adequado. Eu acabei de te ensinar agora a usar, sei lá, um alicate de pressão. Você, sei lá, só estava acostumado a usar alicate normal, eu te dei agora um alicate de pressão. Que no momento que você precisar, nossa, eu preciso aqui de um alicate de pressão, para eu prender, eu vou rodar, enfim. É uma ferramenta diferenciada que você vai usar em momentos diferenciados, para você conseguir ter um resultado diferenciado. Beleza, gente? Bom, comenta aqui embaixo o que você achou, se realmente você sabia que ser um bom ouvinte envolvia muito mais do que simplesmente ficar quieto e deixar o outro falar. Comenta como que você aplicaria isso no seu cotidiano. E lembre-se, curta esse vídeo, me acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Inscreva-se aqui no meu canal do meu YouTube. Se você está assistindo pelo Instagram, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo. Beleza, gente? Obrigado, abraço, até mais.